Vamos conversar com o Marcelo Copelo, mas antes disso, bom dia a todos os nossos ouvintes do oeste do estado, CBN Cascavel, Sudoeste, CBN Vale do Iguaçu, ao meu amigo Ricardo Silveira, da CBN Vale do Iguaçu, Roberto Benjamin, da CBN Cascavel, e agora, bom dia a Marcelo Copelo. Marcelo, bom dia, meu querido. Bom dia, Gilson, bom dia, ouvintes. Não esqueça da experiência Talquine, meu caro ouvinte, talquine.com.br, Itália é o nosso tema com o Marcelo. Eu quero aproveitar o nosso tema do Talquine, Marcelo, e vamos falar sobre o que significa isso. Você passou esse nome, Super Toscanos. O que é isso, meu caro? Olha, eu vou falar um pouquinho disso no Talquine Itália, tá? Mas Super Toscano, primeiro, é um termo que não é oficial, tá? É um apelido que foi dado por um jornalista inglês, americano, não lembro agora, há algumas décadas. E voltando para contar o que é isso e como é que surgiu. Bom, eu falei de Chianti, né, no programa passado, que são vinhos que seguem uma norma dentro da DOC, que ele segue, da DOCG que ele segue, que é a Denominação de Origem Controlada e Garantida, que já existe há décadas, e o vinho Chianti existe desde 1716, tá? Então, os vinhos que eram produzidos na Toscana tinham que seguir, na região do Chianti, né, seguir essas normas. Só que alguns produtores queriam colocar uvas não permitidas. É o caso do primeiro Super Toscano, que foi o Sassicaia. Sassicaia era produzido, quer dizer, é produzido ainda na região de Bolgheri, na Toscana, e o proprietário, o Marquês Intisa della Rocchetta, fazia o vinho para ele, e fazia vinho com Cabernet Sauvignon e Cabernet Franc, que eram uvas francesas. Ele era um amante de vinhos de Bordeaux e resolveu fazer para ele, na fazenda dele, esse vinho. Em 1968, ele resolveu produzir esse vinho e colocar no mercado. A safra 68 chegou ao mercado alguns anos depois, com um vinho que tinha uvas francesas. Isso, por lei, você até pode fazer esse vinho, mas você não pode ostentar uma DOC no rótulo, tá? O vinho tem que vir como vinho da távola, na época, né? Tinha que vir como vinho, que é a categoria mais baixa dos vinhos italianos. Normalmente são os vinhos muito, muito baratinhos e populares, tá? Só que esse vinho era caríssimo. Esse vinho custava caro, hoje custa caríssimo. Uma garrafa de Sassicaia custa alguns R$1.000, conforme a safra, tá? Isso chamou atenção. Então eram vinhos fora da lei, mas ao mesmo tempo caríssimos. Eram e são vinhos excepcionais, tá? Alguns dos melhores vinhos da Itália estão nessa categoria que é informal. Então, apelidaram de Super Toscanos. Sassicaia foi o primeiro, tinha anelos, até saiu antes ao mercado com a safra 70, uma safra posterior a 68 do Sassicaia, e vieram outros, Solaia, Maceto, assim por diante, feitos com uvas estrangeiras ou não seguindo as regras das DOCs daquela época. E hoje, as leis mudaram para acomodar esses vinhos. O Sassicaia tem a própria DOC dele, DOC Sassicaia, regras feitas para ele, de modo que ele é um vinho DOC, tá bom? Então as leis mudaram para acomodar isso. E os Chiantis, que eram, como eu falei na aula passada, obrigatoriamente feitos com uma composição de uvas, onde tinha até uva branca, também mudaram as leis. Até algumas décadas atrás, você tinha que usar Sangiovese, Canaiolo e uvas brancas, Trebbiano e Malvasia. Hoje você tem um mínimo de Sangiovese de 80%, podendo ser 100%, e você tem 20% de que pode ser qualquer uva, inclusive uvas francesas ou estrangeiras em geral. Desculpe. Então significa que o Sassicaia é tipo do vinho que de tão bom conseguiu espaço ao sol, reconhecimento e lei própria. Aquela qualidade que se impõe, né? E olha, é um vinho raríssimo, caríssimo, e eu tive o privilégio de participar de 2 verticais históricas, por 2 vezes, de todas as safras do Sassicaia, uma coisa milionária. A primeira vez foi em Roma. Engasguei aqui. Fica tranquilo. A primeira vez foi em Roma, a convite deles. Eu viajei para Roma a convite da propriedade, do Sassicaia, e provamos todos os Sassicaias. Eram 10 jornalistas do mundo inteiro, eu era o único do hemisfério sul, digamos, e provamos todos os Sassicaias de 68, até a safra mais recente. Isso era uma comemoração da vinícola, isso tem uns 4, 5 anos. E repeti essa degustação no Brasil, tem 2 anos, dentro do meu festival, Rio Wine Food Festival, e foi dificílimo, que eu fiz isso em parceria com uma importadora que conseguiu comprar esses vinhos ao longo de anos. As garrafas mais antigas, como a 68, ou as mais famosas, como a 85, custam fortunas, tá? $5.000 no mínimo uma garrafa dessa, se você conseguir achar.
e fizemos uma degustação que foram 4 almoços e jantares, 2 almoços e 2 jantares no fim de semana no Copacabana Palace. O ingresso custava R$30 mil e teve lista de espera, para você ter uma ideia. Rapaz, o vinho é o peso, esse é o peso que ele tem. E o que é interessante que você falou aí é sobre uma prova vertical. É isso que você falou? Isso, vertical prova... é assim, experimentar todas as safras e fazer uma espécie de avaliação histórica do vinho, seria isso? Isso, não tem que ser todas. Quando você prova várias safras, algumas safras do mesmo vinho, é uma vertical. Se você prova vários vinhos de uma mesma safra, mesma região, é uma horizontal. Entendi. Entendeu? Vamos supor, eu já participei da vertical do Sassicaia, todas no caso, mas poderiam ser não ser todas, do Sassicaia, é uma vertical. Se eu faço, como eu já fiz, por exemplo, 300 vinhos de Bordeaux 82, é uma horizontal. São vários vinhos da mesma safra, só que com uma coisa em comum, que é a mesma região. Entendeu? Entendi, Marcelo. Muito obrigado por essa conversa e até o nosso próximo programa. Obrigado, até amanhã, gente. E você pode entrar em contato com o Marcelo Copelo pelo Instagram, @MarceloCopelo. E você pode ouvir o Marcelo. Isso que o Marcelo falou hoje é um pouco só do que ele trabalha quando ele pega um determinado tema. O tema Itália é o próximo tema do nosso Talk Wine. E você pode acessar e ter essa experiência. Acessa lá, talkwine.com.br. Quero agradecer também aos nossos ouvintes do oeste do estado. A gente se desfaz agora da conexão com a CBN Cascavel. Também agradecer aos nossos ouvintes do sudoeste do estado, da nossa conexão com a CBN Vale do Iguaçu. Muito obrigado a vocês e aos âncoras, Roberto Benjamin e também Ricardo Silveira. Agradeço demais ao espaço que vocês sempre cedem a mim e ao Marcelo no Talk Wine. 11h11.